Aqui a gente mostra as principais estratégias que vão te ajudar a deixar o amadorismo para trás, aumentar o seu lucro, sempre rever a qualidade de vida. Eu sou Raquel Travassos. E eu, Mary Gomes, e hoje o tema vai ser um atendimento de excelência depende disso. Que a gente vai exatamente falar hoje, né, Raquel? Sim. Porque, revisando aqui com vocês, né, a gente trabalha em cima sempre, né, tanto o nosso método, de tudo que a gente fala, a gente trabalha em cima de 4 pilares, né? Os 4 pilares são a própria pessoa, a dona do negócio, né? Porque você, se você não estiver bem, nada estará bem, né? Na verdade, a gente não consegue se desvincular do que a gente é para o lado profissional. A gente fala muito de planejamento, né? Porque é exatamente a sua visão de futuro e para onde você vai levar o seu negócio. A gente fala de finanças, porque, claro, a gente quer ter um negócio produtivo, lucrativo, né? E que cada vez ande mais para frente, né? Com a parte financeira e de desempenho desse negócio bem organizada. E a gente também fala de clientes, né? Porque são a base do nosso negócio, é para quem efetivamente a gente trabalha e para quem a gente busca gerar valor efetivo, né? Construir, ajudando aquela vida, né, do cliente de alguma maneira, certo? Na semana passada, né, Raquel, a gente abordou exatamente 2 lives, foram do tema clientes, né, onde a gente falou muito das necessidades que eles têm, de como tratar a jornada do cliente para atendê-lo cada vez melhor, como fazer uma boa comunicação com o seu cliente, identificando quais são as características dele, qual é a definição do propósito seu para o cliente. Falamos um pouco também da parte de pré-venda e pós-venda, né, exatamente para construir esse caminho do cliente de uma forma bem consistente. A gente também falou, né, da parte de financeira, as 2 lives de quarta e de quinta, né, foram exatamente da parte financeira. E aí a gente entrou com todo aquele conteúdo de despesas, enfim, né, do que é um prolabore, e também como fazer sobrar o dinheiro, né, tendo visão, objetivos claros e um orçamento de acordo e condizente com esse objetivo que você está criando. Na sexta-feira passada a gente fez uma mentoria, né? E agora a gente vai entrar já mais num tema que está mais associado à excelência, né? Um planejamento de tempo e tal. Bom, e o que a gente vai fazer primeiro, né? A gente quer fazer um pacto, que a gente faça um pacto, que tudo que a gente falar aqui hoje, né? A gente não vai pensar em mas eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo. Mas eu não consigo fazer porque eu não tenho dinheiro. Pensa o seguinte, que é um raciocínio que eu sempre uso para mim e sempre funciona. Boa noite, Lid. Eu daqui nem consigo ver direito por causa do Não tem computador. problema, não. Então, qual é o pacto, né? Imagine o seguinte, pensa numa pessoa que você ame muito. Pensou? Então, se ela hoje estivesse na mão de um sequestrador e o resgate fosse você alocar suas horas do seu tempo, do seu dia, de alguma maneira, para esse sequestrador, ou você dar uma quantia em dinheiro. Eu lhe garanto que as 2 coisas você ia arrumar tempo ou dinheiro para fazer. E Isso aí. isso, gente, eu sempre me falo, se eu estivesse nessa situação, eu falaria o quê? Aí eu paro e penso, quando você para e dá aquele trancão assim, né? Você aí, não, peraí, eu vou arrumar um tempo. É claro que eu não estou falando, né, gente, de uma coisa assim absurda. Você não vai fazer uma casa, por exemplo, né, de, sei lá, de 3 quartos, com piscina, com salão de jogos em uma semana. É claro que as coisas têm o seu tempo, né? Cada coisa tem um tempo que você efetivamente vai gastar. E isso é natural e é importante que você, inclusive, conheça esse tempo das coisas, né? Para poder até que a excelência do seu serviço não seja prejudicado porque ela era para ser feito em meia hora e eu estou fazendo em 10 minutos. Claro que a excelência da qualidade do seu serviço vai cair. Mas eu estou falando de uma grande maneira, né? Só para a gente ter a noção de que às vezes o quanto tempo e falta de tempo, né? E falta de dinheiro torna-se uma desculpa que você usa e nem pensa.
no que tá falando, né? No que está pensando. Então é importante ter sempre essa ideia, façam sempre essa conexão, né? Ah, se eu tivesse numa situação de risco, eu daria isso como desculpa? Isso é importante também. Bom, e feito esse pacto, né, a gente vai falar exatamente do planejamento para conseguir, né, ter um tempo aí de excelência, né? E como a Ó, gente. vamos pedir para elas comentarem aqui, quem está assistindo a gente, quem topa aí fazer esse pacto com a gente hoje, de parar de falar que não tem tempo, que não tem dinheiro, porque na verdade tudo é uma questão de objetivo, né, Mary? É como a gente vai falar. E para que a gente atenda bem o nosso cliente, para que a gente tenha excelência, a gente precisa se comprometer com o que a gente vai falar aqui hoje. Vocês podem achar curioso a abordagem que a gente vai trazer, mas é justamente para sair um pouco fora da curva. A gente não vai ficar falando aqui, né, de padrão de atendimento necessariamente, que é super importante, mas a gente vai falar de um elemento que está ali por trás, que está ali mais oculto, que a gente não está prestando muita atenção, e esse discurso de não tenho tempo, não tenho dinheiro, afeta indiretamente, às vezes até diretamente, a excelência no nosso atendimento ao nosso cliente. Então, se você vai se comprometer aí em atender bem o seu cliente, prosperar no seu negócio, bota aí um emojizinho assim daquele foguinho, para a gente saber que vocês estão aí no pique com a gente. Isso aí. Porque a gente já até falou, né, a importância, espero que vocês já tenham de alguma maneira pensado qual é a sua visão de futuro. Faz isso, inclusive, para o seu negócio, e até se você quiser para a sua vida também, pessoal, de construir os objetivos ligados a essa visão. Isso a gente falou na semana passada. Só que agora a gente vai ter que olhar para o dia a dia, para a nossa rotina, né? E dizer assim, tá, como é que eu vou conseguir, frente a tudo que eu tenho que fazer, como é que eu vou conseguir cumprir esses objetivos, né? Para que eles não sejam aquela coisa de final de ano. Eu estou lá pulando as 7 ondinhas e estou falando que vou fazer alguma coisa no próximo ano. E passa-se o ano, chega no final dele e você não conseguiu cumprir. Então é importante saber como se faz para cumprir os objetivos do que a gente estipulou para o nosso negócio, né? A Então, gente aqui não quer a promessa de final de ano que vem de empolgação, que a gente está lá na ondinha da praia, né? E aí já tá animado, já, às vezes já tá alegrinho para quem bebe, que eu não bebo, mas para quem já tá alegrinho já vai prometendo tudo. Vamos fazer tudo, vou emagrecer. E aí, isso é um dos erros, né, Mary? As pessoas tendem estão ali na alegria, na euforia, né, do final do ano, de definir metas e objetivos, e aí começa a definir Deus e o mundo, né? Começa a prometer Deus e o mundo. Não, porque esse ano eu vou emagrecer, eu vou crescer um negócio, eu vou abrir uma filial, eu vou contratar funcionário, eu vou promover fulano. E aí a gente tem que ter calma, né? Eu caí lá no Facebook. Vai, segue aí, Mary. Tá. E aí o que acontece, né? Pegando isso por experiência própria, tanto de parte de negócio quanto parte pessoal também, eu acho que 2 objetivos por ano para o seu negócio são de bom tom. Assim, você consegue fazer de uma forma clara, fazer de uma forma tranquila e de forma que você atinge efetivamente sem estar no atropelo. Então, defina aí quais são os 2 objetivos do ano, até terminar esse ano, que você vai cumprir efetivamente. E aí eu sei que muitas vezes o dia a dia, né, as tarefas, as coisas aparecem quase que praticamente pulam em cima da gente, né? Para a gente fazer aquilo que não estava previsto e tal. E aí, como você se livrar meio que não, agora eu não vou fazer, vou deixar isso de lado e tal, e seguir na reta do seu objetivo. Você tem que ter a definição clara dos conceitos. O que é importante, né, e o que é urgente. E como você vai... Quem tá no Telegram, gente, só diz pra mim se ouviu o áudio que a gente mandou hoje sobre isso. Só pra gente ter uma ideia, se vocês já estão por dentro do que é isso. Só me diz assim, eu ouvi, só pra poder saber. Segue aí, Mary. Então, ontem, por exemplo, eu até falei de agenda, né, no Stories, e nada mais quando você monta a agenda, você tem que ter isso na sua cabeça também. O que é importante e o que é urgente para você fazer efetivamente durante aquela semana. E aí, o que eu vou... Imagine que hoje, é importante até segunda-feira, né? Lista tudo mesmo, tá, gente? O que vocês precisam fazer. E aí, claro, como você vai passar um tempo no seu negócio, mas você coloque tudo, tanto as profissionais,
contas pessoais. Façam 2 listas, né? Assim, uma do lado da outra. E vai listando tudo que você acha que tem que fazer, tudo. Ah, eu tenho que levar uma roupa para acertar, eu tenho que encomendar uma determinada matéria-prima para o meu negócio, eu tenho que ligar para um cliente, ah, eu tenho que levar um filho no médico, tudo, gente, tudo mesmo. Lista todas essas 2 tarefas que você acha que tem que fazer essa semana. E aí você vai começar a categorizar essas tarefas. Então, né, ela está ali uma atrás da outra e você vai colocar exatamente categorizando se ela é importante e se ela é urgente. E o que é, né, para ficar todo mundo no mesmo entendimento? O que é o importante? São as tarefas diretamente relacionadas ao alcance exatamente do objetivo. Por isso que você tem que ter lá para onde você quer ir. Esse é o teu norte, né? É igual bússola, né? Imagina se você vai para um lugar que nunca viu, você não tem um GPS, você não tem um Google. Eu, sem Google Maps, por exemplo, eu não vivo. Aquilo ali é meu. Mas você precisa saber para onde está indo, né? Porque não adianta ter o Google Maps, o Waze da vida e não saber para onde está indo. Exatamente. Inclusive, ontem eu tava conversando com uma colega que também trabalha assim no digital, e aí ela já aposentou, saiu da empresa em que ela trabalhava e está focando só no digital, né? E aí, a gente, num dado momento da conversa, ela, Raquel, eu não sei como é que você e Mary conseguem, né, produzir tanto, fazer tanta coisa, aquele Instagram de vocês cheio de conteúdo, cheio de vídeo, post, e stories, e live, e vocês ainda trabalham fora, né? Porque, para quem não sabe, eu e a Mary somos CLT, nós temos um emprego fixo ainda, e ela falou, como é que vocês conseguem fazer isso tudo, né? E aí eu falei, olha, você sabe que tem uma coisa que eu e a Mary somos focadas. Gente, olha, e eu falo isso assim com toda a propriedade, sem falsa modéstia. Porque não tem como, e aí não quero dizer que a gente dá conta de tudo. Né? Essa coisa de dar conta de tudo, isso é um mito. A gente dá conta de tudo aquilo que é importante. E aí a gente aplica exatamente isso aqui que a gente está falando para vocês. Nós temos um objetivo muito claro no âmbito profissional, que é comum, e nós temos alguns objetivos pessoais, inclusive bem diferentes, né, Mary? Mas nada impede. Você caiu lá no Face agora, Mary. A gente tá revezando lá. Mas nada impede que esses objetivos, né, principalmente o profissional, que é o que nos une aqui hoje, a gente foca no que tem que ser feito, a gente define, a gente planeja, a gente se divide, a gente soma forças, porque já que nós somos 2, a gente tem que somar as nossas forças, e aí a gente vai fazendo aquilo que é importante efetivamente. A gente evita de deixar as coisas se tornarem urgentes, né? Lid falou que não tá lá no Telegram. Lid, você é tão ativa aqui, o link do Telegram tá na nossa bio. Só você entrar depois que acabar a live, você acessa a nossa bio, tem um linkzinho lá e aí você pode acessar o Telegram. Para quem também não está inscrito na Jornada Negócios Blindados, o link também está na bio. E aí a gente vai somando força e vai cumprindo aquilo que a gente precisa fazer. Porque raramente, gente, aquilo que é importante é urgente e raramente aquilo que é urgente é importante. Porque geralmente aquilo que é urgente, que a gente tem aquela urgência e que não, você fica se descabelando e não é algo que aconteceu de repente... provavelmente era uma coisa importante que você procrastinou, que você não deu atenção, que você deixou passar, né? Então, tem que ter atenção com essa questão do urgente. É claro, né? Vai ter aquelas questões urgentes que, sei lá, alguém quebrou a perna, né? Alguém passou mal, e aí você tem que lidar com aquilo de maneira urgente, beleza? Mas se era algo importante que se tornou urgente, é porque você está deixando aquilo... Tá procrastinando aquilo que é importante. E isso vai afetar o atendimento ao seu cliente, né? Você precisa ter atenção, porque geralmente aquilo que é importante para você no seu negócio vai refletir diretamente no seu atendimento, na prestação do seu serviço ao seu cliente. Isso aí. Então, o importante, gente, está sempre associado ao objetivo. E o urgente está associado a um prazo, que são as tarefas ligadas a um prazo, que aí pode ser realmente através de uma realização que você deixou de fazer, como a Raquel falou, ou um acontecimento grave que aconteceu, infelizmente, eu estou aqui no meu negócio, eu faço atendimentos aqui e furou um cano. Passou a ser urgente você resolver aquela situação que você nem previu, né? Então, é importante isso.
E A não fala, ser que deixou de fazer a manutenção, né, Mary? Que aí também é. a gente tá sempre pensando no e se. A gente tá, quem tá acompanhando a gente aqui um pouquinho mais de tempo já sabe que a gente tá sempre de olho ali no risco. Então, assim, se a execução do seu serviço depende da hidráulica, daquele tipo de material, daquele tipo de equipamento, você tem que estar ali como atividade recorrente e em algum momento importante fazer a manutenção daquela máquina para evitar que aquilo quebre de repente, né? É até bom até fazer um controle, né, de tanto em tanto tempo, por exemplo, mantenha, né, o controle de quanto em quanto tempo você tem que fazer essa manutenção para exatamente não acontecer, porque aí acaba perdendo o cliente, né? Imagina você chega um cliente para você, não posso te atender não, porque aqui meu quebrou e às vezes foi porque não fez a manutenção, né? Então é importante realmente. Exato. Então, depois de feitas essas duas listas, você vai classificar cada tarefa como se ela é importante e se ela é urgente. Então, dê essa classificação, essa categoria para cada uma, porque agora você vai analisar o par, né, da condição que ela é. Então, por exemplo, se você classificou lá a tarefa de, eu tenho essa tarefa, ela é importante, quer dizer, ela está ligada ao meu objetivo, e ela é urgente de eu fazer. Eu tenho que fazer logo, porque senão vai me causar um problema, eu vou perder clientes, eu vou perder dinheiro, enfim. Então, quando você cai uma atividade dessa, nessa classificação, que ela é importante, é urgente, faça agora. Significa lá que você vai, o cruzamento dessas duas coisas você tem que fazer naquele momento, não pode deixar para depois. Exatamente para não se tornar um problema e perder o que você queria de fato no seu objetivo. Depois você vai ver quais são as tarefas, né, que você colocou como importante, porém elas não são urgentes. Ou seja, ela pode ser feita mais na próxima semana, enfim. É claro que não é para ir adiando, né, ad eterno, né, até quando Deus quiser, né? Mas é importante, quando você sugerir que ela é uma tarefa não urgente, mas que ela é importante, você agende essa tarefa. Então, significa que você está dando já um prazo, né? Você está dando uma data que efetivamente você vai realizar. Você não está deixando ao Deus dará, você está colocando na sua agenda. E de forma que você não precisa fazer ali afobada, nem, né, no desespero, né? Exatamente. E eu não sei, né? Mas eu, pelo menos, e acho que Raquel, da mesma forma, a agenda é paz, né? Quando ela tá ali, tudo bonitinho, tá ali, aquilo apita, ou você abre a agenda, tá lá bonitinho, coloridinho. É paz, entendeu? Sim. Aí você vai ter também as tarefas que não são, que você classificou, né, como não importantes, porém elas são urgentes. Então, quer dizer, elas têm que ser feitas de qualquer maneira, porque senão vai causar o problema, mas elas não estão totalmente ligadas ao seu objetivo. Pode ser uma coisa assim, mais voltada ao seu dia a dia, a tarefas corriqueiras, enfim, mas que são urgentes. E você pode delegar nesse caso. Então, quer dizer, elas têm que ser feitas de forma rápida, mas elas não são importantes. Então, você delega. E aí, há duas maneiras de se delegar. Você delegar propriamente dito, né? Você passar para uma pessoa uma tarefa que você considere fácil de fazer. E você tem o que a gente chama de terceirização. O que é a terceirização? Isso é para as tarefas mais difíceis, ou seja, aquelas que requerem você dar um treinamento para aquela pessoa que você vai efetivamente passar aquela tarefa. Porque ela pode ser uma tarefa, inclusive, recorrente. Não é uma tarefa que você vai passar hoje e nunca mais aquela pessoa vai precisar fazer aquilo, né? Então, é uma tarefa que você tem que ter a condição de parar um tempinho, uns 10 minutinhos, uma meia hora, para explicar como aquela pessoa vai fazer aquela tarefa. E aí, quando você sentar, certifique-se ao final que você de fato, que a pessoa de fato entendeu o que você pediu. Porque veja bem, imagina que você passa uma tarefa de manhã, chegou lá, né, na primeira hora do dia, passou uma tarefa para alguém, um assistente, uma pessoa que trabalha com você, enfim. E aí chegou no final do dia, você foi lá, né? Não, e aí, fulana, você fez aquela tarefa assim, assim? A pessoa fez e fez de um outro modo completamente diferente.
A culpa não é da pessoa, não. A culpa é de quem passou a tarefa e não explicou. Por quê? Porque é uma tarefa que você tem que fazer um passo a passo, né? Então, não é, quando eu falo assim, você precisa explicar, não é você sentar e dar um curso, né, para a pessoa, mas é você explicar as características que você gostaria que a pessoa fizesse aquela tarefa, né? Porque isso, inclusive, fala, Renata. Não, pode concluir. Inclusive, você tá, com isso, você está colocando uma característica no teu serviço e que às vezes pode ser, inclusive, essa característica percebida pelo próprio cliente, porque você está dando o seu tom, a sua maneira de agir. E isso é importante também para você criar exatamente a identidade, né, do seu negócio frente ao cliente. Fala. Perfeito. E aí o que eu queria complementar é o seguinte, né? Que eu acho que rola muito isso com muitas pessoas. O apego, né? Gente, a minha lua é em touro, né? Eu sou apegada também, tamo junto. Mas a gente tem que desapegar daquilo. A gente tá falando aqui, a tarefa não é importante, ela é urgente, ela precisa ser feita, mas ela não é importante. Ela não é importante sobre qual aspecto? Sobre o aspecto do objetivo que a gente quer atingir. Então, gente, se não tá diretamente ligado ao objetivo que eu quero atingir, por que que eu, como dona do meu negócio, é responsável por alavancar o meu negócio, a maior interessada em fazer com que isso cresça, com que isso se estabeleça, com que seja rentável e lucrativo, vou ficar ocupando meu tempo com algo que não está diretamente... Afeta, atrapalha? Ok. Mas não é crucial, gente. A gente tem que começar a desapegar um pouco, né? De querer ser a Mulher Maravilha e fazer tudo. E aí a gente acaba não fazendo nada bem feito. Né? A gente faz as coisas ali meia boca porque quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Quer ficar igual um polvo e ter vários braços. A gente não tem, né? E aí, às vezes, a gente toma o nosso tempo ali com aquilo que não é importante, que outra pessoa poderia estar fazendo. Seja, a gente consegue delegar, é fácil de fazer e a pessoa vai lá e faz. Ou seja, eu preciso dar um treinamento, uma explicação um pouco mais detalhada para que a pessoa consiga fazer aquilo de maneira recorrente, bem feita. Eu perco aquele tempo fazendo aquilo que outra pessoa podia estar fazendo e na hora que eu vou ter que fazer o que é importante, ou eu não faço, ou eu faço mal feito, ou aquilo fica, né, esquisito. Então, vamos desapegar, gente. Vamos pensar, sempre que a gente for fazer algo, pensar, né? Isso aqui tá ligado diretamente ao meu objetivo, eu sou a dona do meu negócio. É claro, gente, não tem ilusão de achar que a gente vai ficar aqui no mundo de Alice, eu só vou fazer o trabalho bom, né? Só vou fazer a elite. Não é isso, gente. A gente sabe que a gente tem que fazer muita coisa que a gente não quer, muita coisa que é chato, que a gente não gosta, que não tem nada a ver com a gente. Mas o quanto mais você focar naquilo que é importante e conseguir soltar aquilo que não é, encontrando formas de viabilizar isso, porque a gente sabe das dificuldades que são para ter um funcionário, às vezes você não tem recurso ainda para contratar, não tem uma pessoa para te ajudar, mas é encontrar formas de viabilizar isso. Usar criatividade muitas vezes. Às vezes tem um familiar ali que pode te ajudar numa determinada tarefa, às vezes vai aceitar um pagamento pequeno, às vezes vai fazer de graça. A gente tem alternativas da gente conseguir essas ajudas, principalmente quando a gente é muito pequeno ainda, né? E a gente precisa se munir dessas pessoas, dessas ajudas, para a gente crescer e conseguir focar naquilo que é realmente importante. E aí a gente vai até, você falou isso, né? A gente vai falar até descer mais nesse tema, né? De buscar novas formas amanhã na live de amanhã, né? Mas é importante você estar sempre associado exatamente a essa questão do importante, né? Porque até uma coisa que agora você me fez lembrar, Raquel, que, por exemplo, né? É uma coisa bem interessante, que se fala hoje em dia muito desse negócio de acordar 5 horas da manhã, não sei o quê. Aí eu fico pensando assim, você imagina o seguinte, não, imagina o seguinte, gente, você viu os animais, eu acho que assim, a natureza nos ensina, né? A natureza nos ensina. Assim, você olha para um cabrito, quando ele vai subir lá a montanha, você acha que é o cabrito que determina por onde ele vai subir? Não. É a estrutura do terreno que vai determinar por onde ele vai subir. Ele só vai escolher o caminho mais fácil para ele chegar lá no alto da montanha. O que isso significa? Qual é a sua estrutura biológica e psicológica para você determinar qual é o seu melhor caminho? É acordar às 5 da manhã? Ok. Se você gosta de acordar às 5 da manhã, e eu, por exemplo, te pedir para você acordar às 10, você vai ficar incomodada. A mesma coisa que quem acorda às 10,
Se for acordar às 5, também vai ficar incomodado. Então é bom, inclusive, perceber essas suas nuances para colocar o que é importante nesse horário onde você tem mais produtividade. Eu, por exemplo, quando eu tenho reunião, as reuniões mais importantes, eu procuro colocar à tarde, porque eu sei que a minha produtividade, a minha capacidade de raciocínio vai estar melhor. Então é importante, inclusive, você determinar isso, se perceber, né, em qual horário, por exemplo, você é mais produtivo. E colocar essas tarefas importantes, né, que devem ser feitas agora, exatamente nesses momentos onde você se torna mais produtivo. Então, aí, coisa que eu fui buscar lá atrás. Maravilhoso. E experimentar, né, Mary? Porque primeiro que a gente vai mudando ao longo do tempo, então às vezes o que era uma realidade há um tempo atrás, hoje não é mais, e aí às vezes a gente não percebe que a gente mudou. Então experimenta, né? Vai testando, experimenta, vou tentar acordar cedo, como é que foi? Tenta ficar uma semana acordando mais cedo, ai, foi muito sofrido, muda a estratégia, faz de outro jeito. Testa, né? Erra rápido e muda rápido. Então a gente está sempre tentando ver a melhor forma de fazer. Isso é cíclico, isso não vai parar, gente. Vocês não vão ver a gente falando aqui que você vai fazer um negócio aqui que a gente está sugerindo e que aí depois você pode sentar e botar o pé para cima. Não. Vai sempre ter alguma coisa para a gente fazer, para a gente melhorar. Como eu falei numa live lá atrás, o lá ele não existe, né? A gente chega e quando a gente chegar no lá, a gente já está com outro lá em vista e aí assim a gente vai melhorando e vai crescendo. Até porque, como a gente já orienta, né, ter sempre um objetivo, né, de 5 anos, de 10 anos e tal. Então, se você está chegando próximo aos 5 anos, né, você já tem que colocar para os próximos 5. Então, é como a Raquel está falando, né, o lá está sempre sendo posto mais adiante. Com isso, as melhorias estão acontecendo, né? E o que a gente traz aqui é exatamente para acelerar essa tua melhoria, né? Então, isso é importante. E aí, por último, no parzinho, né, você terá colocado tarefas como não importantes e também não são urgentes. Então, essa, gente, não gaste tempo com elas. Elimine, porque elas não precisam ser feitas realmente. Às vezes é como a Raquel falou, uma questão de apego, uma questão até que você sempre fez, mas nunca nem parou para pensar se era realmente importante. Então, elimine efetivamente e não gaste tempo com tarefas, né, que não são nem urgentes nem importantes, ok? Então, só que a gente sabe, né, que no dia a dia sempre aparece alguém ou alguma coisa, né, que vem te pedir alguma coisa do seu tempo, né? Então, por exemplo, vem aquela pessoa que vai pedir ajuda numa determinada coisa, às vezes que a gente até percebe, né, assim, durante o dia, que a pessoa ficou procrastinando e depois foi te pedir alguma coisa. Então, o que que você tem que fazer com isso, Ou né? às vezes, né, Mary, desculpa te cortar, ou às vezes a pessoa não, nem, assim, ela... Porque às vezes a gente não percebe o outro, né? A gente está tão focado na gente mesmo, nós somos naturalmente egoístas, né? Enquanto seres humanos. E aí, às vezes, eu tô tão focada em mim mesma, tão focada no meu tempo, nas minhas coisas, nas minhas prioridades, que eu não percebo que o outro tem um tempo em que as coisas são importantes para ele, que não necessariamente inclui aquilo que eu preciso que ele faça, que eu preciso da ajuda dele. Então, ficar atento. Quando você estava falando, aquelas pessoas, né, que pedem que vão demandar o nosso tempo. Aí me veio uma correlação, quem gosta de Harry Potter aí, são os dementadores do nosso tempo, né? A pessoa vem para sugar o nosso tempo. Mas não necessariamente é uma pessoa ruim. Só que aí a Mary vai dar a dica, né? A gente precisa trabalhar isso de maneira inteligente e tomar posse do nosso tempo. Eu sempre falo isso, a gente tem que ser dono do nosso tempo, gente. O nosso tempo não pode ser governado e comandado por outras pessoas. Isso não quer dizer que a gente não possa parar, isso não quer dizer que a gente não possa ajudar o outro, não quer dizer que a gente não possa se disponibilizar. Mas a gente precisa ser dono do nosso tempo, fazer isso com maestria, né? Com inteligência. Exatamente. E aí você não precisa, você não estará sendo egoísta se você, nesse momento, né, que a pessoa vem te pedir alguma coisa, você dizer um não. Não, hipótese nenhuma. É claro que você vai dar um não explicando, por exemplo, o motivo por que não. Ou levando para uma outra data. Ah, tá, daqui a tantos dias eu posso te ajudar com isso, porque... E aí você explica o motivo efetivamente por que você não pode fazer agora.
Porque às vezes a pessoa está pedindo até por pedir, ela mesmo nem parou para pensar se ela não tinha uma outra maneira de fazer. E é aquela história, né, gente? A gente pede para quem resolve, não para quem está com tempo vago. E aí ela pode estar te sobrecarregando, né? E é engraçado que é uma coisa que às vezes aflige muita gente, porque às vezes a gente está dizendo um sim, querendo, na verdade, dizer um não. E aí é como se a cabeça, né, o subconsciente, o cérebro fosse um crack, né? Você está contra você mesmo, né? E isso, gente, é muito perigoso ao longo do tempo, né? Porque quando você vai acumulando, se você tem uma característica de sempre dizer sim, isso é muito perigoso porque, inclusive, pode afetar a sua própria saúde, porque é como se você estivesse indo contra você mesmo. E isso, o que acontece? Você é como se você tivesse, tá, eu vou me sobrecarregar aqui, tá, mas eu vou ajudar aquela pessoa, é como se fosse uma obrigação. E isso não é bom, porque você vai, primeiro, que fazer uma coisa por obrigação nunca é bom. E outra, porque você está indo contra o seu próprio pensamento. Então, muito cuidado com essa parte. Diga um não, né, que a gente chama do não positivo. Diga um não explicando o porquê e dizendo quando que você vai poder atendê-la, se você realmente puder, ou simplesmente dando uma outra solução para a pessoa, uma solução mais rápida. Ah, você já verificou isso? Tente mais isso. Enfim, e você não para um tempo lá do seu dia, né, para efetivamente fazer aquela tarefa para a pessoa. Essa, Isso é muito importante. essa questão que você estava falando da gente não conseguir dizer o não, né? Isso tem uma forte tendência cultural, pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei em outros países, mas da mulher ter esse papel, né? Principalmente a mulher de ter esse papel de sempre ter que servir, de ser maternal, de ter que atender todo mundo, de sempre agradar, né? Nós fomos criadas para agradar a todo mundo, a atender as expectativas. E aí isso vem lá de trás, a gente vem construindo isso, vem alimentando isso, e aí quando a gente tem o nosso negócio, a gente tem tudo para dar certo, mas aí fica com esse peso de ter que atender as expectativas de todo mundo, de ter que atender a todo mundo, de não poder dizer não nem desagradar. E aí a gente vai se afundando, a gente vai perdendo a oportunidade de fazer aquilo que a gente precisa fazer para que o nosso negócio prospere, para que a gente impacte as pessoas, os nossos clientes, com aquilo que a gente tem de melhor, com aquilo que a gente nasceu para fazer, com aquilo que a gente ama fazer. Então é repensar um pouquinho isso aí, né, gente? De nós não temos que ser Mulher Maravilha, nós não temos que agradar a todo mundo, e a gente primeiro tem que suprir as nossas próprias expectativas, né? Não dá para querer ajudar o outro se a gente não se ajuda primeiro. Então, até teve uma seguidora que esteve conversando com a gente um dia desses, e aí ela estava com algumas questões pessoais e algumas questões na empresa. E antes de qualquer coisa, da gente falar, qualquer coisa de dica prática no negócio dela, a primeira coisa foi que a gente falou foi, você tá com alguma ajuda, né? Você procurou uma pessoa para te ajudar, um psicólogo, que seja? Porque enquanto você não estiver bem, seu negócio não vai estar bem, gente. Não adianta, não dá para desassociar. Não dá para desassociar. Se a gente está num ritmo que a gente tá igual uma louca, que se a gente não tá bem, se a gente não tá bem com a gente mesmo, isso vai se refletir mais cedo ou mais tarde no nosso negócio. Não se enganem, não se enganem. Nós estamos à frente do nosso negócio. E somos nós que estamos puxando quem está com a gente. Se a gente não está bem, o grupo não vai vir. Eles podem até sustentar a gente ali um pouquinho, mas esse impulso é nosso. A responsabilidade, o ímpeto de ir para frente, de puxar tudo, é nosso. E engraçado, né? Você me fez agora lembrar uma frase que eu vi no outro dia. Na verdade, foi um videozinho. Que dizia assim, né? Caminhos fáceis, tempos difíceis. E eu vejo muito assim, às vezes, mulheres, né, que chegam em casa depois de passar o dia inteiro no negócio, preocupada com finanças, preocupada com trazer mais clientes e tal, ainda vão fazer uma comida, ainda vão dar um jeito na casa, quando tem filhos adolescentes, quando tem um marido que chega antes. Por que não dividir as tarefas? Você, inclusive, está ajudando o seu filho a ser mais responsável no futuro, né? Aí aquela história, um caminho fácil para ele, porque é muito fácil ele estar lá em casa esperando você chegar, jogando videogame, vendo um filme e tal, mas depois vai ser um tempo difícil, porque ele não vai saber viver sozinho sem você. Então, é até um olhar 360 o quanto isso está te atrapalhando e está atrapalhando o outro sem perceber.
Então, é importante também pensar nessa situação 360 graus, né? Então, é o não positivo. E aí, gente, até então a gente falou, né, um pouco de planejamento, né? Porque quando você começa a estruturar o que é importante, o que é urgente, para colocar, por exemplo, na sua semana, estruturar todo o seu negócio no mês, enfim, naquele semestre, você planejou as ações que você efetivamente vai fazer, as ações que você vai delegar, que você vai agendar. Só que apenas planejar não é suficiente. Por quê? Porque senão fica no mundo das ideias, né? Eu já fui da área de informática, né? E dizia-se assim: papel não abenda. Abendar quer dizer o sistema cair. Né? Então, o papel está tudo sempre lindo, ele não vai ter problema nenhum. Então, planejamento, se você deixar ele lá, ele também não vai fazer nada. Ele está lá lindo, mas não vai fazer nada. O que você precisa fazer é efetivamente agora começar a controlar o que você de fato planejou. Então, é importante, inclusive, que esse controle, né, do que você planejou já deixa à vista, né? Que a gente chama de gestão à vista. Planejou aquelas tarefas para que dia você vai fazer? Então, sei lá, você tem nessa semana uma tarefa de manhã que é importante e outra importante à tarde também. E ela vai estar lá no seu quadro, né? Pode ser um quadro desses que a gente escreve e depois apaga, ou simplesmente uma folha com os post-its para você tirar, enfim, cada um faz aí da maneira que melhor se entende. Mas deixa isso colado num lugar que você sempre passe, por exemplo, para você ver, tá claro ali para você quais são as tarefas e você começar a controlar o que efetivamente você planejou. Porque, inclusive, aí você consegue tirar quantas das tarefas que estavam previstas para aquela semana e que você não fez. E aí você começa a se interpretar, né? Ah, eu não fiz. Por que que eu não fiz? Porque aconteceu uma coisa grave realmente? Ou simplesmente porque eu fiquei procrastinando? Ou eu coloquei coisa demais no meu dia? Porque é importante, né? Você deixar um espacinho para exatamente para imprevisto, e aí você mexe com as pecinhas durante a semana. Então, esse controle é importante porque você vai dizer assim: beleza, eu não fiz. Por que que eu não fiz? Como é que eu posso ajustar para fazer tudo na próxima semana que eu planejei? Aí você começa a interpretar o seu cenário, né? Da sua agenda propriamente dita, né? E aí o teu controle é muito mais efetivo e tem efetiva ação, né? Porque senão fica, como eu falei, no mundo das ideias, né? Você só planejou, deixou lá e não fez, acabou procrastinando, e aí é importante você ter essa interpretação da sua semana, né? Sim, e aí quando... Oi, desculpa. Não, não. Quando a gente entra nessa recorrência, né, as pessoas podem estar aí perguntando, mas isso tá sempre, né, sempre eu não consigo concluir, tá sempre com coisa atrasada, o que isso quer dizer? E aí podem dizer algumas coisas, pode ser que você não tenha disciplina suficiente para fazer, pode ser que esteja procrastinando muito, pode ser que você não esteja sendo dona do seu tempo aí, esteja querendo ser a Mulher Maravilha, agradando todo mundo, e não fazendo aquilo que você precisa fazer para o seu negócio. E também pode ter a ver com o seu objetivo. Será que seu objetivo está claro? Será que aquilo que você deseja está realmente claro para você? Ou será que aquilo realmente é o que você quer? Porque a gente acredita muito, gente, que um bom objetivo, aquele objetivo que enche os nossos olhos, que é realmente aquilo que a gente deseja, que a gente almeja, aquilo move a gente, aquilo motiva a gente. E aquilo, muito mais do que ajudar a gente a dar o primeiro passo, nos ajuda a nos manter perante todas as dificuldades que vão acontecendo no caminho. Porque a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que se manter aí no caminho do empreendedorismo, às vezes, né, vendendo pouco, cliente maltratando a gente, com as várias dificuldades. Tem muita coisa boa, mas também tem muito desafio. E a gente se manter, né, perseverante, continuar ali com força e foco para seguir, é porque o nosso objetivo tem que estar muito claro e tem que ser relevante para a gente. Porque se não for, você vai começar nessa de procrastinar, de deixar para lá, de desistir e se auto-sabotar. Então, faça aí essa autoanálise, né, a respeito de como é que estão as coisas no seu dia a dia,
para saber se você qual é a questão para você, né? Se é uma questão mais de tô querendo ser a Mulher Maravilha ou se é uma coisa mais do eu acho que o meu objetivo ele tá pequeno, eu acho que pode ser uma coisa maior para que eu fique, né, mais motivada a agir, a ter ali o ímpeto da ação e não ficar deixando isso para depois. Porque isso mesmo que você falou, né? O objetivo tem que ser seu, né? Não adianta ser do marido, do pai, enfim, não, o objetivo tem que ser seu. Quando ele efetivamente é seu, há grande chance já de você não largar, né, pelo meio do caminho, né? E também, assim, tem a importância, né, de olhar para esse objetivo e ele estar adequado à sua realidade, né? Ele seja desafiador para você, mas não ser um absurdo, tipo, vou dar um exemplo aqui mais pessoal, né? Eu vou emagrecer 10 quilos em uma semana. Não existe, não é compatível. E a mesma coisa é isso no negócio. Eu vou colocar, sei lá, vou duplicar o meu faturamento em uma semana. Também não vai. Entendeu? Então é tudo Exato. importante. Porque senão você desiste, né? Pra quê, né? Deixa pra lá. Inconsciente, às vezes não é consciente, não. Inconsciente há uma desistência natural, né? E eu ia até falar um outro negócio também, acabei esquecendo. Mas, enfim, é importante você ter esse olhar crítico, porque a gente vai deixando passar, vai procrastinando, vai empurrando, aquilo vai gerando uma frustração e a gente acaba não cumprindo o objetivo e nem sabe o motivo, né? Então, é importante ter esse olhar crítico se você não está fazendo o que você planejou, efetivamente, dá uma olhada, pensa em uma meia hora pelo menos, para ver o motivo efetivo que você não tá realizando, né? E isso reflete diretamente, né? Porque algumas. O que isso tem a ver com a excelência no atendimento? Gente, tudo, né? O atendimento ao nosso cliente e ao nosso, né? Ao nosso cliente mesmo. Ele é a ponta do iceberg, né? Ele é a ponta final de tudo isso. Isso tudo que a gente está falando aqui está nos bastidores, tá camuflado. E isso vai virando um bolo doido, né? Que você vai somando tudo isso, você vai não sabendo muito bem o que você está fazendo, e aí as coisas vão aparecendo. Você vai trabalhando igual uma padaria, né? Sem demérito nenhum. O modelo de negócio de uma padaria é legítimo, mas a gente não pode tratar o nosso negócio como um modelo de padaria que eu chego lá, vou no balcão, peço 5 pães, vou embora. A Mary vai lá, pede 300 gramas de mortadela e vai embora. Nosso negócio não pode ser assim. A gente não pode deixar o nosso negócio ir. A gente tem que conduzir o nosso negócio. E um atendimento bem feito, uma qualidade, a prestação do nosso serviço ao nosso cliente, depende de como eu estou organizada internamente, de como a minha produtividade está, de como os meus objetivos estão claros e como é que eu consigo conectar isso tudo, né? Se eu não olho para essa parte toda de background que está aí atrás, a probabilidade do seu atendimento. Aí você não sabe, mas tá tudo bem, né? Eu tô aqui atendendo o meu cliente. E aí você não sabe nem exatamente por que você está atendendo aquele cliente, o que você está querendo gerar de valor. Isso tudo faz parte de estratégia, gente. A gente tem que pensar. Isso não é evidente, isso não tá na cara. Isso não é algo que, quando você ouve aí uma live sobre atendimento a cliente, a primeira coisa que a pessoa vai falar, atender com qualidade, né? Padrão, cortesia, cordialidade, educação, né? Bons mínimo, produtos né? e serviços. Isso é o mínimo e é o óbvio. E assim, eu não quero desmerecer o óbvio, porque às vezes o óbvio tá na cara e a gente não vê. Então eu não gosto de desmerecer o óbvio, porque às vezes a gente está realmente fora de sintonia e não consegue ver o óbvio. Mas hoje a gente se propôs a trazer uma abordagem totalmente diferenciada, que é olhar para esse background, que é olhar para o que está tudo por trás e que afeta. Você não está percebendo, não é óbvio, e aí você está deixando passar e quando vê, você virou uma máquina. Aí você chega lá na sua loja, você chega, né, vai produzir o seu produto, vai atender o seu cliente, você está ali naquele automático, né? Próximo, o que você gostaria? Eu pego, entrego. Mas o que você está fazendo? Para onde vai te levar? Eu vou vender. Gente, vender é super importante. Vender, né? A gente precisa vender. Mas se a gente entra nessa automação, né, de viver automaticamente, de atender automaticamente, sem pensar nisso tudo que a gente falou aqui, né? O que é importante para você? O que é urgente? Quais são seus objetivos? Por que você está dizendo sim? Por que você está dizendo não? Se a gente começa a agir de maneira automática sem refletir
nisso tudo que está por trás, pelo menos de vez em quando, você não precisa passar o dia todo pensando nisso não, tá, gente? Mas de vez em quando, dá uma parada e refletir sobre isso, perde o sentido e às vezes você não consegue se manter, você não consegue permanecer, porque as coisas viraram automáticas e aí o cliente vai te levar para onde ele quer. E aí você imagina, eu quero uma coisa, eu tenho interesse, a Mary tem outro. Aí eu vou lá e peço um negócio assim, assim, assado. Aí a Mary vai lá, pede outro negócio totalmente diferente. Quando você vê, você tá louca de conseguir atender pessoas totalmente diferentes que às vezes nem são seu cliente ideal. Né? Então, tem que estar conectado. A gente escolhe, vou repetir, eu adoro isso, a gente escolhe para quem a gente quer vender. Eu acho que eu botei isso no Stories hoje para alguém. E às vezes pode parecer utópico. Gente, não é utópico. A gente precisa decidir para quem eu quero trabalhar, com quem eu quero falar, para quem o meu produto ou serviço pode ser bacana. Primeiro eu defino isso, não é o cliente vem a mim, ele está comprando, então ele é meu cliente ideal. Não, ele foi seu cliente, poxa, que bacana, valorize essa pessoa. Mas defina quem é o seu cliente, para quem você quer trabalhar, que está alinhado ao seu objetivo aí. E aí depois você vai entender se essa pessoa que você imagina, se ela realmente quer o produto ou serviço que você tem para oferecer. E aí, se essa interseção não acontecer, ela não houver, você vai ter que ou ajustar um pouco a sua ideia de cliente ideal, ou então você vai ter que ajustar o seu produto ou o seu serviço. Mas o fato é que a decisão de para quem a gente vai vender, para quem a gente quer como cliente, está nas nossas mãos, sim, tá? Então vamos se empoderar disso, gente. Nós somos donas de negócio. Nós não estamos tocando o negócio. A gente está aqui para falar de administração e gestão de negócios. Exatamente. Aí lembrei, Raquel, o que eu ia falar aquela hora? Porque assim, uma das coisas quando a gente começa a procrastinar muito, quando você para pensar em entender, interpretar esse momento, é importante você sempre lembrar o seguinte, faz essa pergunta, o que eu estou perdendo com isso, mas também o que eu estou ganhando, porque o nosso subconsciente nos prega peças. E às vezes a gente está deixando de fazer alguma coisa, até contra o nosso próprio objetivo, por algum motivo que está ali por trás. Então, sempre se pergunte isso. Às vezes, até eu estou perdendo, né, alguma coisa, claro, estou deixando de faturar mais, é mais óbvio, mas o que eu estou ganhando é um pouco mais escondido. Mas às vezes você está ganhando um apoio de um parente, do marido, de alguém que esteja próximo a você, porque vê que você está lutando muito e aí te dá aquele apoio e aquele apoio te faz bem. Então, procura sempre o que está um pouquinho mais escondido para ver o motivo real pelo qual você está procrastinando. Porque às vezes a gente deixa de fazer, deixa de ganhar uma meta, né, um objetivo, simplesmente por conta do que está, né, igual a linha do iceberg, né? Ele é muito maior para baixo, né? Então é importante também a gente olhar isso. Isso aí. E aí? Gabi perguntou assim, dá para reverter isso? Gabi, não sei, porque como a gente já tem um delayzinho, eu não sei o que você está falando de reverter. E a Lid também comentou aqui, às vezes faço uma cortesia, e aí elas confundem e querem sempre. Aí é o não positivo, né, Lid, que você pode aplicar com as suas próprias clientes. Né? É explicar com jeitinho, é que elas compreendam que isso é uma exceção, que isso não é sempre. E aí a gente tem aquele jogo de cintura com educação, né? E botar limite. Cliente também precisa de determinados limites, né? Não é porque é cliente que a gente vai fazer tudo. E aí é tentar entender, dá para fazer mais uma vez? A gente faz, não dá. E aí você vai trabalhando esse não positivo e educando os seus clientes. A gente precisa educar os nossos clientes, né? Até onde ele pode ir, até onde a gente pode ir. Isso aí. Porque pode ser um período, né, que você faça aquilo e você explique que isso foi por um determinado período, por conta de, sei lá, um dia especial, uma semana especial, enfim, é importante, né, também isso. A Gabi falou aqui, ela complementou. Desculpa, dá para reverter o cliente para virar seu cliente ideal? Ou é melhor ir atrás de novos clientes? Então, as características das pessoas, elas são o que são, né? Então, eu defini ali a minha persona e meu cliente ideal. Eu vou trabalhar, eu vou me comunicar com as pessoas que têm aquelas características. Dificilmente você vai ter um cliente real
que vai preencher todos os requisitos que você tem, que você definiu como cliente ideal. A proposta de você definir um cliente ideal, que é o seu cliente perfeito, é para que você possa buscar a maior parte dessas características dos seus clientes e comunicar isso, né? Entender o que é valoroso para ele, para tentar atrair esse cliente. Então, você não vai reverter, né? Você vai aproximar esses clientes para que eles comprem de você, para que eles consumam o seu produto, o seu serviço. Se o que você vende não conecta com essas pessoas, aí ou você tem que, né, melhorar, refinar um pouquinho a sua definição de cliente ideal, que características são essas que não estão ali, que deveriam estar, ou então adequar o seu produto, o seu serviço para que conecte com esse cliente ideal que você imaginou. Exatamente. E aí, lembrando até no que também se aplica, né, ao tema de hoje, o que a gente falou na quinta-feira, né? Você com isso, né, com todos esses objetivos, com tudo que você fez na semana, você está criando o seu modelo. É importante você estar criando o modelo de planejamento, de controle que vai servir única e exclusivamente para você. A gente aqui está te dando as maneiras, né, possíveis de você tratar o seu dia a dia, a sua rotina. Mas a partir daí, quem cria o seu modelo é você, de posse desses conhecimentos que a gente trata e já conhece já há bastante tempo, já usou bastante vezes, mas vocês vão criar um modelo de vocês que seja compatível com a sua realidade e para que você seja de uma forma fácil, né? Que aquilo aconteça no seu dia a dia de uma forma fácil. É isso, né, Raquel? Isso aí. Amanhã temos mais uma. Um beijo, gente. Até amanhã. Beijo. Tchau.